Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja conosco. Então, hoje nós seguiremos, continuaremos com as exposições da série em Salmo. E hoje nós vamos tratar do capítulo 3. Salmo, capítulo 3, versículo de 1 a 8. Salmo 3. Antes de seguirmos com a exposição, meus irmãos, vamos orar. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por este santo dia. Obrigado, Pai, por estarmos aqui reunidos para louvar e cultuar o Teu nome. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te pedimos que o Senhor abra os nossos corações, os nossos ouvidos, para que possamos prestar atenção na sua palavra, na sua leitura das Santas Escrituras, e que o Senhor venha falar em nossos corações, que possamos colocar em prática a sua palavra. Nos abençoa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, se todos já acharam, vamos ler aqui o Salmo 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo. És a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e ele, do seu santo monte, me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Amém. Então, meus irmãos, só para trazer um pouco de contexto, para vocês entenderem em qual momento foi escrito esse salmo, que nem está escrito nas Bíblias de vocês, é naquele período quando o rei Davi, ele foge do seu próprio filho Absalão. Então, o que aconteceu? Davi, ele tinha muitas esposas, concubinas. Então, um dos seus filhos, ele violentou uma de suas filhas, um meio-irmão. Violentou a sua meia-irmã, Tamar. E aí, o que aconteceu? Absalão, ele ficou sabendo disso, e então ele esperou por 2 anos, e ele, movido por vingança, ele foi lá e matou o seu próprio meio-irmão. E o que aconteceu? Ele fugiu de Jerusalém, e ele foi para outras terras do seu avô, chamado Talmai, onde ele era rei. E as terras lá, das terras de Jesur. E ele ficou ali 3 anos, escondido. Todo esse acontecido está lá em, se os irmãos depois quiserem pesquisar, está lá em 2 Samuel, do capítulo, os irmãos peguem do capítulo 12 ao 18. E aí ele ficou lá por 3 anos, escondido, exilado, e aconteceu que Davi, ele desistiu de perseguir Absalão porque o seu outro filho morreu. E um dos seus comandantes, o Joabe, ele viu que Davi queria ver o seu filho, então ele convenceu Davi de ir lá falar com Absalão e trazer ele para Jerusalém. E foi o que aconteceu. Eles foram lá,
falaram com Absalão e Absalão voltou para Jerusalém. Porém, eles não conversaram, eles não tiveram um encontro. Absalão ficou lá em Jerusalém, mas só que eles ficaram 2 anos sem se ver. E aí existe uma reconciliação. Mas só que, observem, Absalão, ele era ganancioso. Ele tinha segundas intenções. Ele queria tomar o reino para ele. Ele queria a coroa para ele. Então o que ele fez? Ele ia lá para a porta de Jerusalém e falava com as pessoas que se ele fosse um juiz, ou se ele fosse um rei, ele seria justo. Ele iria lidar com as causas das pessoas de maneira justa, ia fazer justiça. Então ele veio de maneira sorrateira, ganhando a simpatia das pessoas lá de Jerusalém. Isso foi 4 anos. Ele ficou nesse trabalho. E o que aconteceu? Praticamente toda Jerusalém ficou contra o rei Davi, seu próprio rei. Então, eles queriam matar Davi. Então, o que Davi fez? Ele teve que fugir para uma outra terra. E ele ficou lá escondido. E foi nesse período que ele escreveu esse salmo. Então, meus irmãos, a partir desse momento, Absalão e seus cúmplices, eles começam a perseguir Davi. E tudo isso que aconteceu na vida de Davi, e mais um pouco, foi tudo fruto do pecado que ele teve lá com aquela mulher que ele adulterou, que ele matou o esposo dela, Urias, onde foi falado através do profeta que a espada de Deus não se apartaria da casa de Davi. Então, praticamente, esse é o contexto. Assim como Davi, meus irmãos, ele passou por problemas, todos nós passamos por problemas. Então, um dos maiores dilemas nosso, do cristão, da nossa fé, é a nossa fé e os problemas que acontecem. E então pode ser vários problemas. A vida frequentemente nos coloca em situações que não temos saída. Seja um agravamento financeiro, seja um emprego que você queria e você não conseguiu, seja alguma questão familiar, seja aquele parente que você queria que ele servisse a Deus, que você ora tanto, que você conversa tanto com ele, mas parece que não tem jeito. Seja qualquer outra coisa que são próprias de nós. Momentos até mesmo de incerteza espiritual, quando tudo ao nosso redor parece que é um caos e a gente vê que não tem saída e a gente se questiona. Será que Deus é na minha vida? Ou será que Deus existe? Ou quando andamos em um caminho de pecado, a gente sente aquela frieza espiritual. Então, muitas das vezes, meus irmãos, mesmo a gente conhecendo as promessas de Deus, nós nos sentimos angustiados diante dessas adversidades e nos sentimos sozinhos. Mas só que, e sobretudo, quando a oposição, quando a adversidade vem de onde a gente menos espera. De amigos que a gente confiava, de traições, de decepções, de ataques. Mas só que esse salmo não é sobre você. Não é sobre você ter confiança em Deus, que Ele fará aquilo ou te atenderá nas suas necessidades, nas suas adversidades. Óbvio que Ele cuida da gente. É óbvio que Ele cuida dos seus. Pela sua providência, pela sua vontade, Ele vai nos ajudando, Ele vai nos guiando. Mas não é sobre você. Esse salmo, ele aponta para Jesus Cristo. Então, a nossa afirmação, o resumo desse sermão aqui é: Cristo, o Rei ungido, confiou em Deus
Ele foi rejeitado, perseguido pelo seu próprio povo, mas Deus o sustentou, o exaltou e nele concedeu salvação ao seu povo. Então, essa realidade a gente vê em 3 partes. Então, a confiança em meio à rejeição do rei ungido, dos versículos 1 e 2. Ponto 2. A confiança pela proteção do rei exaltado, aí os versículos 3 a 6. E a confiança na salvação trazida pelo rei redentor, dos versículos 7 a 8. E o título, antes de iniciar a exposição, o título desse sermão é Confiança em Deus em tempos de aflição. E a palavrinha para os pais é confiança. Então vamos, meus irmãos, tratar aqui do primeiro ponto, os versículos 1 e 2. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Então, esse salmo, ele começa trazendo essa expressão de angústia de Davi, desse desespero dele. Porque imagina, lógico, como eu falei, não aconteceu do dia para a noite, mas um dia ele era o rei ungido, adorado pelo povo, e depois ele era um rei perseguido pelo povo, que queria matar ele. Então, imagina, um reino onde várias pessoas estavam caçando Davi para matar. Então, ele estava oprimido. Ele estava desesperado nesse sentido com essa diversidade. Porque se tornou um problema grande o que aconteceu. Então, ele era um rei que estava rodeado de inimigos. E parecia que essa perseguição era sem fim, porque enquanto ele não morresse, Absalão não ia sossegar. Os inimigos não iam sossegar até ele morrer. Então o versículo 1 diz, Senhor, como têm crescido os meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. Então essa multiplicação de inimigos não só trata dessa questão aqui que a gente está falando, de que eles queriam uma multiplicação numérica, eles queriam matar Davi, mas desse aumento de opressão, dessa pressão que ele estava sofrendo. Porque ele poderia andar na rua e vir alguém ir lá matar ele. Então ele tinha que ficar recluso, ele tinha que ficar escondido. Então Davi, ele se vê cercado por todos aqueles que desejam a sua destruição. Então essa oposição vem de todos os lados, meus irmãos. Então a situação dele, de fato, é uma situação bem alarmante. Porque imagina você sendo procurado por muitos. Então Davi descreve uma outra dimensão do ataque. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Os inimigos, eles não queriam apenas matar Davi, ter um ataque físico. Eles também queriam minar a sua fé. Porque o tanto de gente que queria a cabeça de Davi, eles falavam, é impossível Deus livrar ele. Então eles queriam minar também a sua fé, eles queriam atacar também a sua fé. Uma tentativa de zombar dele, de despojar ele dessa confiança em Deus. Porque eles questionavam essa posição. Que antes ele era um Deus, que eu falei, que ele era um rei querido, e agora ele é um rei odiado. Então esse cenário, meus irmãos, de Davi, nos lembra muito aquilo que nosso Senhor passou. A experiência de Cristo como o rei ungido, o Deus que encarnou na terra, e ele foi rejeitado, e ele foi perseguido pelo seu próprio povo, que até hoje estão em guerra com ele, ao qual ele veio para poder salvar de seus pecados.
Então, no Antigo Testamento, meus irmãos, Davi, como um rei ungido por Deus, ele, que nós já vimos sobre isso, sobre tipologia, ele prefigurava Jesus Cristo. Então, da mesma forma que ele foi desprezado, que ele foi atacado pelo seu próprio povo, Jesus também aconteceu a mesma coisa com ele, com aqueles líderes, com o seu próprio povo. Quando Cristo estava prestes a ser crucificado, muitos zombavam dele dizendo: se ele era filho de Deus, ele deveria descer ali daquela cruz e se livrar daquela situação. Assim, meus irmãos, como Davi, ele experimentou essa rejeição, essa zombaria, Cristo também experimentou essa mesma situação. Ele foi humilhado, ele foi desprezado e morreu na cruz. Uma morte bem dolorosa, uma morte bem humilhante, porque ele estava nu diante de todos, sofreu toda a ira de Deus, foi castigado, sofreu tudo aquilo que nós sabemos. Então, meus irmãos, esse primeiro ponto aqui, nós vemos que tanto Davi quanto Jesus, eles enfrentaram essa rejeição, não apenas física, mas também espiritual. Porque eles estavam atacando a pessoa deles. Tentando destruir essa confiança que tinham em Deus. Então o ataque não era apenas, como eu falei, da pessoa em si, mas em minar, de fato, em tirar a confiança, em diminuir a sua fé em Deus. Então, trazendo para o nosso contexto, meus irmãos, que nós vimos aqui, esse sofrimento e a rejeição de Davi, que ele experimentou aqui no Salmo 3, que ele escreveu, são vivências que refletem o que Jesus Cristo passou em nosso lugar. E, em última análise, também nós passamos por perseguições, por questões assim também parecidas. Mas só que a rejeição de Davi por seus próprios filhos e seguidores é esse reflexo de Jesus Cristo. Então, essa rejeição, meus irmãos, nos ensina uma lição profunda sobre a verdadeira confiança em Deus, sobretudo em momentos de grande adversidade. Em um mundo onde nós somos constantemente desafiados pela nossa fé, em quem nós somos cristãos, nós somos ridicularizados. É uma perseguição que talvez não é uma perseguição de até você morrer, de torturar, mas é uma perseguição velada. Tem empresas, por exemplo, que é uma empresa que é contra Cristo, é uma empresa, por exemplo, que tem valores esquerdistas, valores contra bíblicos, que você precisa se adequar à cultura da empresa. Que se você não se adequar, por mais que você seja bom, ou você vai ser ridicularizado lá, ou você não faz parte da cultura. Não tem fit cultural. Eu já vi casos disso. Já conheci pessoas que saíram de onde estavam porque a mulher tinha que adotar uma pauta na empresa feminista, porque as pessoas que estavam lá tinham que adotar uma pauta ateia. É um ataque. Você não poderia professar que você era cristão porque você é ridicularizado, você é excluído dos círculos de amizade, você é excluído de promoções só porque você é cristão. Isso no mundo corporativo. Então, o Salmos 3, ele nos chama a confiar em Deus independente das adversidades e custe até mesmo o nosso emprego. Se tiver que perder o emprego, que perca. Deus ele vai preparar outro. Se você está passando por alguma dificuldade, por rejeição social ou por perseguição, que eu falei de maneira velada, por causa
da fé. Esse Salmo 3, ele nos desafia a não desviar a nossa confiança em Deus. Assim como Cristo, que ele foi rejeitado por muitos, nós somos chamados a confirmar a nossa confiança em Deus. Mesmo que os outros questionem a nossa fé. O mundo pode tentar nos convencer de que Deus não existe, o mundo pode tentar nos convencer de qualquer outra coisa, de que a mulher tem que ser feminista, que o homem é machista, que o homem ele é um potencial a violentar a mulher, ou que para que ter filho, e etc. Diversas outras pautas, onde você deve negar a sua fé, de fato, você não pode falar que você é cristão. Por mais que o mundo ele tente convencer de que não há esperança, de que não há salvação em Deus, nós devemos lembrar que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa salvação. Devemos ter a esperança nele. Como Davi afirmou no versículo 3. Porém tu, Senhor, és o meu escudo. Então, em momentos de rejeição, em momentos de perseguição, meus irmãos, nós devemos seguir este exemplo de Jesus Cristo, de confiar em Deus. Ter essa confiança plena nele, que é a nossa salvação. Não importa o que os outros vão dizer sobre nós. Não importa se vão apontar para você, vão falar que você é retrógrado, que você conserva a sua juventude em não se deitar com todos os homens, que você se reserva em não se deitar com todas as mulheres, ou que aponta o dedo falando outras coisas. A salvação e a vitória pertencem a Deus e Ele nos sustentará. Assim como sustentou Cristo em muitas das suas adversidades. Então vamos para o ponto 2. A confiança pela proteção do Rei exaltado, versículos 3 a 6. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória. É o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo, que tomam posição contra mim. E de todos os lados. Então a gente viu o quê? Desses versículos de 3 a 6, Davi, ele faz essa transição do desespero, do que ele estava passando, para essa confiança em Deus. Então, notem a primeira palavra do versículo 3, porém. Então, essa palavra, porém, do versículo 3, marca essa mudança. Indica que, apesar das situações adversas, apesar daquilo que ele sofria, das perseguições, ele ainda tinha confiança em Deus. Ele continuava tendo a confiança em Deus como sendo o seu escudo, sendo a sua glória. Então, essa imagem de escudo, meus irmãos, aponta para essa proteção divina, completa que ele tinha de Deus. Porque um escudo numa guerra, ele cobria uma certa parte do corpo. E ele fala que ele deposita sua confiança em Deus, querendo dizer que ele é um escudo que está ao redor dele, que ele fala aqui. Ou seja, é uma proteção, é uma garantia de uma proteção completa. Então, essa verdade, meus irmãos, nos lembra da promessa constante de Deus, que Ele guarda, sim, o seu povo. Assim como Ele fez com Israel, conduzindo eles ali pelo Egito, assim como Ele faz com cada um de nós em Cristo. Também, Davi também ele declara que Deus, Ele é a sua glória. É quem ergue a sua cabeça.
Então, a glória de um rei está na sua posição, de quem ele é, a sua posição no reino, do seu poder. Mas só que Davi, que nem eu falei, ele tinha perdido o seu trono, já Absalão já estava lá no palácio, então ele tinha perdido a sua honra, e ele fugiu de Jerusalém. Mas só que a sua verdadeira glória não estava na sua posição dele ser rei. Porque ele confiava em Deus. Porque a sua posição, a sua honra, a sua glória estava no Senhor. Deus é quem exalta e restaura o seu servo. Assim como fez com ele inúmeras vezes ao longo da sua vida. E nós podemos ver na história de Davi. Então essa confiança, meus irmãos, se torna mais evidente quando Davi ele clama ao Senhor e Deus o ouve. Ou seja, a sua oração, ela não era um grito no vazio de socorro. Mas ele sabia que Deus estava ouvindo ele. E ele fala assim, que Deus responde no seu santo monte. Aqui a palavra santo monte, ela se refere a Sião, onde estava o templo. Jerusalém, o lugar onde Deus havia estabelecido a sua presença no templo. Mas só que, ao Davi afirmar isso, ele vê que Deus ele não estava limitado naquele lugar, porque ele ouvia Deus da onde ele estava. Deus ouvia ele da onde ele estava. Mesmo ele estando longe fisicamente lá de Jerusalém, Davi sabia que a presença de Deus não estava limitada nesse lugar. Então, esse conceito, meus irmãos, mais uma vez, ele encontra seu cumprimento em Cristo. Que ele veio habitar entre nós, onde Cristo é o verdadeiro templo. Onde ele garante esse acesso nosso a Deus. Então, com essa confiança, meus irmãos, estabelecida, Davi, ele descreve a sua capacidade de poder deitar, dormir em paz e acordar. Mesmo sabendo que tinha muita gente buscando ele. Mesmo sabendo que ele estava em algum esconderijo, em alguma casa, em alguma caverna, em algum lugar daquelas terras ali, alguém poderia achar ele. Mas só que ele deitava e dormia em paz. Então, o fato dele conseguir descansar, meus irmãos, mais uma vez, demonstra essa entrega da confiança da proteção divina. Então, no contexto, meus irmãos, imediato, a sua fuga de Absalão significava de fato, que eu falei, esse perigo real, esse perigo de morte. Porque os inimigos conspiravam contra ele. Mas só que a sua confiança não vinha dele mesmo, das suas estratégias de guerra, das rotas que ele conhecia, que ele poderia fugir, que ele já fugiu de Saul, e ele conhecia os lugares para onde deveria ir, ou das pessoas fiéis que foram embora com ele, e tinha alguns que poderiam lutar por ele, poderia defender ele, mas ele não confiou nisso. Então, a aplicação, meus irmãos, desse ponto 2, nos ensina a confiar nessa proteção de Cristo. Como Rei exaltado que nos guarda e sustenta em meio às adversidades da nossa vida. Assim como Davi, ele, em sua aflição, ele encontrou esse refúgio, ele encontrou paz em Deus. Nós, como cristãos, somos a confiar nessa proteção que temos em Cristo. Que agora, como Rei exaltado, governa soberanamente tudo e todos. Então, Davi lhe afirma no Salmo que ele não teme aos milhares de pessoas que queriam a sua cabeça, que se levantavam contra ele.
Então, essa quantidade de inimigos, de fato, havia aumentado, mas a sua confiança não diminui. Então, essa verdade, meus irmãos, mais uma vez, se cumpre perfeitamente em Cristo. Que, mesmo diante da oposição do mundo naquela cruz, ele confiou plenamente no Pai, que o Pai iria ressuscitar ele e daria tudo por herança a ele. Ele venceu todos os inimigos, inclusive a morte. E agora ele intercede por nós diante do Pai, garantindo que nenhum mal possa separar do seu amor. Cada um de nós que está aqui. Quando enfrentamos, meus irmãos, perseguições, dificuldades, situações que parecem nos sobrecarregar, devemos lembrar dessa nossa segurança que não depende das circunstâncias, mas da proteção que vem de Cristo, que nos sustenta. Essa confiança, meus irmãos, em sua proteção, nos dá coragem de enfrentar os nossos desafios. Sabendo que Ele está no controle. E se Ele permite alguma coisa acontecer, porque agora aqui está todo mundo bem. Está todo mundo tranquilo agora. Agora imagina lá no Oriente Médio, essa mesma situação aqui, pessoas tentando se reunir e chega um monte de terrorista degolando todo mundo. Não é que ninguém vai sofrer nenhum mal, mas só que nada nos separará do amor de Deus. Porque Ele salvou você, derramou gota de sangue, a última gota dele foi por você. E mais, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, para que tudo que Ele falou se cumprisse e se cumpre. Então Ele, como nosso Rei, nos guarda e cuida de nós com um amor eterno, um amor que é imutável, não muda. Então quando Davi declara que Deus é a sua glória e é quem ergue a sua cabeça, nós também, mais uma vez, vemos o reflexo de Cristo aqui. Em nossos pecados horríveis, em densas trevas, em pecados que a gente expõe, em pecados que cometemos em secreto, onde nós estamos em guerra com Deus, de fato, a gente queria pecar, a gente estava com essa rebelião contra Deus, de uma maneira afrontosa, direta a Ele. A nossa cabeça diante de Deus, ela é inclinada para baixo por vergonha, por culpa pelos nossos pecados. Mas em Cristo, nós somos considerados justos. Porque Ele nos exalta e, ao nos fazer filhos adotivos de Deus, não pelos nossos méritos, mas pela obra que Ele fez na cruz. E muitas das vezes a gente não dá valor por isso. A gente peca desprezando isso que Ele fez por nós. E é duro. Cristo, meus irmãos, Ele abriu o caminho para que nós tenhamos acesso ao Pai. Então, quando nós nos sentirmos cercados pelas dificuldades da vida, nós podemos orar com confiança de que Deus, Ele nos ouve e Ele vai nos atender conforme a sua necessidade, a sua vontade, porque Cristo está lá, falando por cada um de nós que está aqui. Porque quando Ele olha para nós, por mais que a gente ainda peque,
a gente ainda deslize, Ele vê Cristo em você. Ele vê a justiça de Cristo em você. Ele vê o sofrimento de Cristo em você. Ele vê a ressurreição de Cristo em você. Então, por favor, quando você sentir que você está cedendo ao pecado, que você vai pecar, pare. Lembra de Cristo. Lembra do que Ele fez. Da dor que Ele sentiu, do Pai esmagando Ele, que era para você ser esmagado. Olhe para Cristo. E corra de maneira desesperada aos seus pés e peça: Senhor, me livra desse pecado, eu não quero mais pecar, eu não quero cair nesse mesmo pecado de sempre. Corra a Ele. E sempre olhe para Cristo. Vamos para o ponto 3, meus irmãos. A confiança na salvação trazida pelo Rei Redentor, dos versículos 7 a 8. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Então, o Salmo 3, ele mostra essa jornada do Davi em desespero, do Davi com medo, do Davi receoso, do Davi olhando os seus inimigos crescendo, querendo matar ele. E a gente vê Davi agora mudando e olhando para Deus com confiança. Reafirmando essa confiança na proteção divina, encontrando descanso, encontrando segurança em Deus. Então, por fim, ele clama pela salvação de Deus. A salvação nesse contexto aqui é uma salvação física. No Antigo Testamento também é muito sobre salvação física, mas também apontava para essa salvação definitiva em Cristo. No contexto imediato, tá? Então ele sabia, ele reconhecia que a vitória pertence ao Senhor e que a salvação é dele e que se estende ao seu povo. Então, os versículos 7 a 8 do Salmo 3, Davi, ele clama ao Senhor para que ele se levante e o livre dessa situação. Então, a expressão aqui, meus irmãos, que nós vimos aqui no versículo é: levanta-te, Senhor. Remete ao clamor do povo de Israel lá no deserto. Quando o povo clamava para que Deus se levantasse, para que eles pudessem ser livres, libertos daquilo, para que eles pudessem ser livres dos seus adversários. Então essa linguagem reforça a confiança de Davi, de que ele tinha em Deus, como um guerreiro, um rei que luta pelo seu povo. Então ele reconhece que por mais poderosa que seja essa oposição, porque imagina, quase um reino inteiro contra ele, ele sabia que a vitória vem do Senhor. Então há essa referência que também nós lemos aqui, de ferindo no queixo os inimigos, quebrando os dentes, é uma imagem forte que aponta para essa destruição, que da força e do poder dos ímpios, dos seus inimigos. Então, na cultura da época, meus irmãos, quebrar os dentes era algo que tornava inofensivo o inimigo. Embora os inimigos do povo de Deus, eles pareciam, triunfar de maneira temporária, é o do Senhor que vem essa libertação de qual ele confiava, que trará a justiça, que julgará o seu caso. Então, essa confiança
se concretiza plenamente em Cristo. É Ele que naquela cruz venceu o pecado, que venceu Satanás, que venceu a morte, desarmando principados e potestades. O clamor de Davi por salvação se cumpre em Cristo, que livra o seu povo do seu próprio pecado, da condenação eterna, que é o maior mal da humanidade. Então Davi, ele conclui declarando que do Senhor é a salvação, e que sobre teu povo seja a tua bênção. Então aqui ele reconhece que a salvação não vem da força própria, que nem o André falou. Tudo bem, mais uma vez, aqui ele está falando de uma salvação física, mas não vem da força dele, não vem da estratégia dele, não vem dos guardas que ele tinha, das rotas que ele conhecia, não vem dele, vem de Deus, unicamente do Senhor. E essa verdade é central no Evangelho, porque nós somos salvos não por nossas obras, mas nós somos salvos pela obra de Cristo. Somos salvos por Ele, pelo que Ele fez, pela graça de Deus em Cristo. Então, a bênção sobre o povo de Cristo, o Rei prometido, ela é derramada, as suas bênçãos, sobre aqueles que pertencem a esse povo da aliança. E essa salvação que Davi, ele experimenta de forma temporal, então tem o seu cumprimento em Cristo, que livra o seu povo dele mesmo, dos seus pecados. Então, meus irmãos, esses versículos, eles nos ensinam que diante das lutas, diante das diversidades, a nossa confiança deve estar na salvação que vem do Senhor. Assim como Davi, ele clamou a Deus pedindo esse livramento físico de seus inimigos, nós também somos chamados a depender de Deus. Reconhecendo que essa vitória não vem da nossa força, que a vitória contra o nosso próprio pecado, de vencer o pecado, que está ali no nosso calcanhar, não é pela força da carne, mas vem dele. Então, no Evangelho, meus irmãos, nós vemos essa verdade plenamente cumprida em Jesus Cristo, que veio para salvar o seu povo do nosso maior inimigo, o pecado, a morte. Então, assim como Deus ele derrotou os adversários de Davi, Jesus ele triunfou sobre Satanás na cruz, esmagando o seu poder, garantindo a nossa redenção. Então, meus irmãos, isso nos dá uma segurança para que nós possamos enfrentar os nossos pecados, fugindo deles, resistindo a eles, a enfrentar as nossas batalhas diárias, sabendo que a nossa maior batalha, Jesus Cristo já venceu por nós. Então, essa passagem, meus irmãos, ela também nos ensina que nós devemos descansar na providência de Deus. No fato de que Davi, ao reconhecer que do Senhor vem a salvação, nos lembra que nós não somos chamados a viver confiando nas circunstâncias, nas nossas capacidades, mas na suficiência de Cristo. Ele já conquistou essa vitória definitiva. É Ele que nos sustenta a cada desafio que a gente enfrenta. Então Ele nos convida a ter uma vida de oração, não só no momento de adversidade, mas uma vida de oração também todos os dias quando nós estamos bem. Na dependência dEle. A lançar tudo, tanto as nossas felicidades quanto as nossas dores,
em Jesus Cristo. Além disso, meus irmãos, essa afirmação final de Davi sobre essa bênção de Deus sobre o seu povo, nos lembra que a salvação ela não é apenas uma experiência individual, mas é algo que envolve a todos os remidos. Então, como igreja, nós devemos viver conscientes de que pertencemos ao povo de Deus. Nós devemos encorajar uns aos outros, orar um pelos outros, perseverar na fé, confiando de que, assim como Deus ele sustentou Davi, assim como Deus ele estava sustentando Cristo na cruz, ele também nos sustenta. Ele também está conosco. Então essa confiança nos dá coragem de enfrentar essas dificuldades, meus irmãos. Em permanecermos fiéis ao Senhor e proclamar o Evangelho. Sabendo que essa segurança já foi garantida, a nossa redenção eterna já está garantida em Cristo. Então, vamos para as considerações finais e conclusões. Então, diante de tudo que nós vimos aqui no Salmo 3, nós somos chamados a ter uma fé firme em Jesus Cristo. Uma fé constante no Senhor. Independente de qualquer coisa. Independente se a sua situação às vezes é uma coisinha pequena ou se a sua situação é uma coisa tão grande para você. A trajetória de Davi nos ensina que, mesmo nos momentos de maior angústia, mesmo no momento de maior angústia de nosso Senhor, naquele jardim, suando sangue, Deus estava ali com ele. Ele passando por esse momento de perseguição, a sua confiança sempre estava no Senhor. Afasta-te de mim esse cálice. Mas se não for para ser assim, que seja a sua vontade. Então, assim como ele clamou ao Senhor e encontrou proteção e salvação, nós também devemos aprender a confiar cada vez mais em Deus. Confiar cada vez mais em Cristo. Essa confiança, meus irmãos, porém, ela não deve ser apenas teórica. A gente não deve só vir aqui no culto e ouvir sobre isso. Nós devemos colocar em prática. É confiar em Deus na criação de nossos filhos. É confiar em Deus que Ele vai nos guardar no nosso trabalho. É confiar em Deus que Ele vai nos guardar no trajeto. É confiar em Deus que nós seremos bons esposos para as nossas esposas, ou vice-versa. É confiar em Deus que não é porque você vem aqui sempre, que você faz a sua oração, ou que você ora, que você tem uma disciplina e que você está com ponto positivo com Deus. É mais do que a sua obrigação, pelo que Ele já fez ali, por você. Mas é confiar na graça de Jesus Cristo, que é graça sobre graça, que Ele derrama em nós. Então, em meio às tribulações da vida, nós devemos lembrar que nós não estamos sozinhos. O mesmo Deus que sustentou Davi, que sustentou Cristo, é o mesmo Deus que nos sustenta hoje. Nós precisamos aprender a confiar, a descansar cada vez mais nele. A deixar de ser menos ansiosos. Eu sei que, na prática, isso não é fácil. Quando a gente está vendo a situação indo tudo contra aquilo que a gente planejava, que a gente queria, quando a gente está pensando que, poxa, parece que agora Deus está fazendo uma obra, está fazendo ali um milagre na nossa vida, as coisas estão fluindo, mas de repente parece que, por um instante, aquilo está desandando, está voltando, dá um passo para frente, 10 passos para trás. Eu sei que é fácil a gente não ficar ansioso, em ficar nervoso. Mas só que mesmo assim,
derrame o seu coração nos pés de Jesus Cristo. Confia nele. Eu não estou dizendo igual o David Leonardo aqui, que vai confiar, que ele vai te ajudar, que ele vai fazer, que se Deus deixou você ver, que Deus deixou você tocar, se Deus deixou você fazer isso e aquilo. Não é isso, gente. Mas confia no Senhor. Sobretudo na sua batalha contra o seu pecado. Confia nele. Você agora é uma nova criatura, você não pode ser mais irado. Você é uma nova criatura, você não pode ser mais egoísta. Você é uma nova criatura, você não pode ser mais mesquinho, fofoqueiro. Você é uma nova criatura agora em Cristo Jesus. Você morreu naquelas águas e foi ressuscitado quando você levantou e unido a Cristo pela fé. Agora em Cristo você vive uma nova vida. Viva para Ele. Lute de maneira veemente, da mesma forma que talvez você daria a sua vida pelo seu filho, você daria a sua vida pelo seu cônjuge, você faria de tudo. Também dê a sua vida contra uma guerra contra os seus pecados. E confia em Cristo Jesus. Dê a sua vida para Jesus confiando de que Ele vai te ajudar a santificar cada vez mais. Dê a sua vida de devoção a Ele. Precisa haver essa mudança. Não podemos viver mais como nós éramos antes. A nossa salvação, a nossa santificação não está em nós, está nele. Devemos ter uma transformação. Se alguém hoje, da rua, passar aqui e olhar você em alguma situação, ele vai te confundir com uma pessoa normal, do mundo, ou como um cristão. Então devemos pensar nisso, meus irmãos. Portanto, meus irmãos, esta mensagem nos leva a esse compromisso renovado com Deus. Que possamos viver uma fé prática, meus irmãos. Confiando nele em cada circunstância, buscando a sua presença e oração e proclamando a sua salvação para as pessoas. Não importa quais desafios nós enfrentamos para isso. Nós sabemos que existe um mundo que nós estamos vendo na EBD. A nossa própria família é um campo missionário, os nossos vizinhos, colegas de trabalho. Devemos proclamar o Evangelho e não somente isso, fazer discípulos. Que a nossa resposta seja a mesma de Davi, meus irmãos. Diante das nossas diversidades, dificuldades. Descansar, confiar e louvar ao Deus da nossa salvação. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.